Olá, tudo bem? Eu sou o Lloyd David e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu venho falar sobre um dos sistemas que eu estava desenvolvendo ainda hoje, que é um simples sistema de cadastro. O objetivo deste projeto é bem simples: criar um sistema que pudesse receber dados de cadastro do usuário, já que esse sistema pode ser muito bem desenvolvido para projetos bem complexos, como login para um blog, login numa rede social, login numa loja online e muitos diversos sistemas que precisam de dados que sejam introduzidos com o usuário para ter acesso a uma certa plataforma. Então, o sistema de cadastro de hoje, nós tínhamos o objetivo de desenvolver esse sistema para que possa permitir receber dados do usuário e armazenar essas informações no banco de dados. Não muito diferente do projeto anterior que se desenvolveu, que foi uma lista de tarefas. Ele segue basicamente os mesmos roteiros para a produção, onde em primeiro lugar temos a interface que é o formulário que foi feito pelo HTML e o CSS para a estilização. E dessa vez caprichei também no CSS, ficou uma coisa linda de ver. Vá lá no meu repositório para ver e vais gostar. A partir do formulário nós temos lá algumas informações bem básicas, que eram nome, e-mail e senha. Uma vez que nós temos essas informações, elas são enviadas usando o PHP, que é um arquivo separado intitulado de cadastrar. Este arquivo recebe a informação e processa essa informação para o banco de dados. Uma vez estando lá no banco de dados, eu falando assim, parece um idiota, bro. Ok, continuando. Uma vez que essa informação está sendo processada, nós fazemos aqui algumas coisas que gostaria muito que você entendesse. Uma delas é a validação de toda a informação recebida. A primeira, validar se o nome não possui nenhum espaço vazio, se o campo de nomes não está vazio, ou melhor, se todos os campos não estão vazios, nesse caso, o e-mail, o campo de senha e o campo do nome. Validar, verificar se o campo não está vazio. Se os campos não estão vazios, então ele continua para a próxima validação. Verificar se o e-mail está devidamente escrito. Aí o nome, arroba, o domínio e o ponto alguma coisa. Pode ser .com, .co, alguma coisa, .com.br e assim por aí em diante. Verificar se a senha possui no mínimo 6 dígitos. Não importa, mas no mínimo para a senha é de 6 dígitos. Não importa se são letras, números ou símbolos. Agora que fizemos a verificação, ele já começa o processo. Todos esses dados, usando o método de requisição HTTP, POST, dessa vez falei bonito. Deixa aí, falei bonito. Usando o método de a super global, né? Que é o método POST, ele começa o processo. Ele guarda todas as informações num array de curta duração, um array simples associado, ou melhor, numa variável, né? Numa variável de forma array, isso, numa variável associada, numa variável que é um array associativo. Ele guarda toda essa informação aí e só assim começa já o processo para passar para o banco de dados. Uma das informações muito importantes que nós temos que considerar é o uso de código, o uso de segurança para as senhas. Aqui, usando uma função específica do PHP, que é password hash, ele permite transformar a senha que você digita em um código mais seguro. O que ele faz? Vou dar uma explicação bem simples. Ele pega uma senha, por exemplo, em 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pega essa senha, ele passa para o banco de dados, mas o que ele apresenta no banco de dados não é essa senha, e sim uma senha alterada e mais segura,
que possui números, vários números, símbolos, letras, possui essa mistura de números, símbolos e letras. Então, se alguém alguma vez invadir o seu banco de dados, ele não terá acesso às reais senhas, a senha verdadeira, porque ele não exibe mais a senha verdadeira. Uma vez que a senha foi exibida, foi adicionada, ele passa a exibir somente essa combinação de número, letras e número, letras e símbolos. Mas quando nós, por exemplo, estamos num sistema de login, agora queremos introduzir aquela senha que já foi introduzida, que já foi cadastrada, ele pega esta senha e faz uma espécie de comparação, uma espécie de validação. Se ele encontra informações, se ele encontra compatibilidade com a senha requisitada no banco de dados, aí sim ele atualiza o acesso ao sistema, não é isso? Ao painel de administrativo, à loja, a qualquer coisa. É assim como ele faz esse processo. E essa função é muito importante, pois mantém os seus dados um pouco mais seguros, não é? Manter os seus dados um pouco mais seguros e principalmente as suas senhas. Alguém invade, você está garantido que a senha está basicamente segura. Diferente de ter as senhas devidamente todas expostas. Continuando. Ok. Então, o PHP pega todas as senhas, pega todas as informações, guarda numa variável, pega essas informações, faz a validação. Fez a validação, ele passa para o banco de dados. Basicamente era esse o sistema. Mas, aqui onde vem o pulo do gato. Nós, num sistema simples, o que nós temos? Temos um CRUD simples, que é escrever, ler, atualizar e deletar, não é? Eu gostaria de dar uma sede simples para poder entender muito bem a lógica por detrás de qualquer sistema, ou de qualquer sistema que você for desenvolver. Um dos passos muito importantes qual é? Você pega, primeiro tenta definir o sistema de entrada, a entrada de dados, a entrada de todas as informações no seu sistema, no seu site, no seu aplicativo que você está a desenvolver. Primeiro é a entrada de dados, entrada de informação, entrada visual, não importa qual é, todo o processo de entrada. O segundo é o processamento, a capacidade que o script que vai fazer. Nesse caso eu estou a trabalhar com o PHP, então é o PHP que vai fazer todo o processamento. O terceiro é a saída de dados. Essa é uma espécie de uma estrutura bem simples e básica que eu uso sempre que estou a criar algum projeto. Ele me facilita a entender como é que vai ser desenvolvido este projeto. Primeiro eu procuro identificar quais serão os meios de entrada de informações, de dados e tudo mais. Que neste caso, neste projeto, é o formulário. O formulário é o meio de entrada. E uma vez, agora nós temos o meio de entrada que é o formulário, que é a interface do projeto, temos que saber como vai ser o processamento. Neste projeto aqui, não tivemos a saída de dados, e sim o armazenamento de dados, que foi todas as informações sendo armazenadas devidamente no banco de dados. Agora, o que você faz? Uma vez nós temos a entrada, vamos já para o script que faz o processo. Nós também temos aí a entrada dos dados. Os dados entram pelo HTML, pelo formulário. O PHP primeiro os recebe com as variáveis, que neste caso, por exemplo, nós temos lá o input nome. O input nome, ele manda a informação para a variável nome que recebe a super global post, entre aspas, ou melhor, parênteses retos, nome. Essa variável recebe temporariamente a informação do input nome. Então essa variável é que vai passar a ser feita o processamento, onde nós aí temos já a devida lógica de programação, que na parte de processamento ele recebe a informação, ele valida a informação, validou a informação, ele agora torna as senhas seguras. Uma vez que tornou a senha segura, agora ele pega toda a informação, todos os dados e os envia para o banco de dados. E assim foi esse projeto simples. Entenda que programar é um processo.
Não é uma coisa da noite para o dia que você senta hoje e amanhã já está programando. Vais ter que trabalhar sempre, vais ter que estudar sempre, vais ter que se esforçar mais. E essa é a jornada, não desista, porra. Não desista desse negócio. Continua fazendo, que você no final vai ver que vai valer a pena. Eu sou Lloyd David e este vídeo vai terminando por aqui. Até a próxima. Tchau.